voz e eu vi, senão eu não consigo. Vê aí, desculpa que ontem Fala o Capriotti falou do meu. Melhorou aí? O Capriotti falou do meu cabelo e eu te dei uma resposta meio mal atravessada. Me perdoe a todas as pessoas que estão aí, que não foi uma coisa muito singela da minha parte. A culpa é do Capriotti, que é o nosso chefe, que sabe que tem que falar comigo de um jeito para eu falar outra coisa. Quando você falou do meu cabelo, eu fiquei extremamente ofendido com você. Mas por quê, meu? Seu topete tá bonito. É a piscada que a gente combinou, tá vendo? Você combina as coisas comigo e não cumpre. Tá bom. Bom, é o seguinte, Vambora. ó. Vamos lá. João Paulo Capelanes já está aqui e tem convidado aqui para hoje nos Donos da Bola. Fala, Capelanes, boa tarde. Boa tarde, Capriotti, craque Neto, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Temos aqui, mini craquinho Neto, é verdade. Temos aqui a honra de receber nos estúdios da Rádio Bandeirantes o diretor financeiro do Corinthians, o Matias Ávila. E assunto é o que não falta, né, Capri? É de Casa Branca e tem outro corintiano lá, que é o nosso do Lance Maritaca que e Diego Lameiro. E também o Lance, que foi o Tupanzinho, que na verdade o Tupanzinho foi o Lance, né? É verdade. Vambora. E assunto é o que não falta, né, Capriotti? A gente vai tocar esse assunto, a gente tá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sim. E certamente o craque Neto tem muito o que falar sobre a eliminação dos paulistas também, Sul-Americano e Copa do Brasil, né, Capri? Claro, certamente. Bom, então a situação do Corinthians, mais uma eliminação, o Corinthians perde dinheiro. O Corinthians que já tem uma situação financeira muito difícil, né, Matias? Muito delicada, bem difícil mesmo. Ver dinheiro escapando aí pelo ralo com essa eliminação. Capelanes, qual é o tamanho do buraco do Corinthians hoje, hein? Bom, essa é a pergunta que nós faremos pro Matias Ávila, Capriotti, porque no último final de semana, até faço questão de abrir em relação a esse assunto que você levantou, no último final de semana nós ouvimos o Mário Gobi, candidato à presidência do Corinthians, e ele afirmou que a dívida do Corinthians é de 1 bilhão fora a situação do estádio. Queria que o Matias, por favor, falasse sobre esse tema que o candidato à presidência do clube levantou. Matias. Bom dia, Capri, Neto. Bom dia, Matias. Capelanes, é um prazer vir aqui, casa de amigos, e sempre que eu sou convidado, faço questão de vir. Engraçado que a dívida é 1 bi e o cara quer ser presidente do Corinthians, né? Então, assim, a dívida do Corinthians, ela é uma dívida absolutamente controlável e administrável. O Corinthians tem uma dívida de curto prazo de 419 milhões, que está no balanço de 2019. Fora o estádio. Fora o estádio. O estádio não tem. Curto o estádio prazo não está no balanço quanto, do Matias? Corinthians. Podemos falar do estádio depois. Curto prazo significa quanto? De curto prazo, 2 anos. 2 anos. Porque a grande parte dessa dívida é do salário dos jogadores, tá certo? Do ativo do Corinthians. Então, por exemplo, e em 2020... É verdade que está com 2 meses de salário atrasado ou não? Está atrasado. Vai para 3 hoje, né? Hoje é 3, já 5. Nós vamos pagar, se der tempo, amanhã, do dinheiro do Pedrinho chegar. Tá tudo certo, senão na segunda-feira de manhã. E o Andrés ainda falou isso ontem, né? Eu vi. Você acha que isso interfere no que aconteceu ontem ou não? Acho que o que aconteceu ontem não, mas que interfere, é claro, porque todos nós trabalhamos e temos que ser remunerados. E o Corinthians coloca a sua casa em dia com esse dinheiro que chega, que são 120 milhões. E nós vamos saldar a dívida, o fundo de garantia que está atrasado. Mas isso foi um dinheiro emprestado, né, Matias? Não é o dinheiro não é o dinheiro nosso. do clube português, né? Mas quer dizer, Não, o Corinthians está adiantando esse dinheiro, né? Adiantando esse dinheiro, pagando um custo em cima disso. Exatamente. Né? Porque mas o negócio foi ruim, né? Não sei se o negócio foi ruim. Nos últimos anos, melhor que esse, só do Everton Cebolinha. Não, o negócio ruim do recebimento do dinheiro. Do recebimento, né? Sim, mas foi vendido e foi dentro daquilo que o Benfica podia pagar. Tá certo? Tanto é que ele não conseguia pagar nem a primeira parcela. Nós tivemos que renegociar com a questão do Ione, né? Que é uma coisa que a gente não entende muito. Porque... Não, posso explicar? Você pode explicar tudo e a Rádio Bandeirantes vai deixar. Mas quando o Iones veio aqui, o próprio Corinthians disse que ele tinha 30 jogos para fazer, aí não foi, aí era 3 milhões, né? Nesses 30 jogos. Aí depois ficou os 4 jogos e aí que foi um estalo do Corinthians e que não deixou ele fazer os 4 jogos e o devolveu. Até isso tá certo ou tá errado? Não, não deixou, né? É que na verdade, Matias, porque se ele faz o jogo, vocês têm que pagar 3 milhões de euros. Sim, mas o pagamento do Ione também era na mesma balada da compra do Pedrinho. E tinha o patrimônio do Ione. Então,
Mas por que o Corinthians sempre falou que não tinha nenhuma relação a chegar à venda do Pedrinho Mas com... porque não está relacionado, não está no contrato. Tanto que o Corinthians Mas era uma venda casada. Exato, o Corinthians pôde devolver. Fez o adendo. Para devolver, nós acabamos fechando por 18 milhões de euros. Tá certo? Vai, volta e tal. Nós fechamos por 18 milhões de euros. Ô, Matias, Porque as coisas eram independentes. Só 30 segundos. Eu preciso trazer agora as emissoras, a gente já volta aqui em 30 segundos. Vamos lá. Você está na Rádio Bandeirantes. Os Donos da Bola é um oferecimento de Perdigão. Até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. Agora, os Donos da Bola, com o Craque Neto e Ricardo Capriotti. Vamos lá, boa tarde a todo mundo, muito obrigado pela audiência em relação ao YouTube. A gente está com o Matias, que é o diretor financeiro do Corinthians aqui, para explicar principalmente aí em relação ao Corinthians. A gente estava já conversando, ele já deu algumas respostas para nós. E assim, eu tenho um entendimento quando as pessoas vem para um programa de rádio ou de televisão, qualquer hoje tem programa para tudo quanto é lado, e fala, independentemente se você está a favor ou contra, ou você tem divergência de opinião, eu já gosto, ponto. Segundo, a gente tem que tratar as pessoas com respeito. Foi o que eu fiz com você quando você chegou ali, né, e te levei até lá, e você me tratou muito, até porque você é de Casa Branca. Eu já vou começar. Primeiro, boa tarde pro Capriotti, boa tarde pro João Paulo Capelanes. E tá todo mundo tentando entender isso. Eu vou fazer uma pergunta só. E eu como sabia que o Capelanes me ligou hoje de manhã, certo? Para falar que o Matias ia estar aqui. Então eu fui ver as coisas aqui. Em 2018, né, o faturamento bruto do Corinthians em 2018 foi de 469 milhões do balanço publicado. Sim. Certo? E aí, o orçamento aprovado pelo Conselho para exercício 2019 apresenta um superávit de R$650 mil, conforme previsão orçamentária, e um prejuízo de 195 milhões. Isso procede ou não? Sim. É isso? Isso está publicado. Que foi publicado. Foi publicado. E o balanço de junho de 2020 teve um superávit de 5 milhões. Então a situação do Corinthians foi, vamos dizer assim, resolvida, porque quando você publica um déficit, você abate do seu patrimônio, tá certo? Sim. O Corinthians não tinha patrimônio negativo desde 2014. A última vez que publicou um balanço negativo, né? 2014, lá atrás e tudo mais. De lá para cá foi uma recuperação de patrimônio. E nós ficamos com o balanço 11 milhões negativos no ano passado. Tá certo? Tô falando número real aqui, que não tem problema nenhum. Então o Corinthians tem uma situação financeira absolutamente controlável dentro de qualquer clube. Mas por que fica 4 meses sem pagar o salário do jogador, Matias? 4 meses, caixa, né? Se você colocar 15 milhões, que é a folha salarial, que é muito, diga-se de passagem, porque o Andrés... E aí eu vou te fazer a pergunta depois, desculpa, João. Imagina, craque. Aí são 15. Se você colocar 4 meses, são 60 milhões. A folha é 15 com os encargos sociais. Com encargos sociais, tudo a folha isso. do Corinthians em encargos sem encargos, com o direito de imagem e salário é de 11 milhões, mais encargos, porque a parte do encargo do salário dá 15 milhões, que ainda é alto, hein? Muito alto. Como é que você consegue dormir? Qual que é a receita em 2020 do Corinthians, Matias? Receita. A receita, eu não tenho de cor aqui, mas é em torno... Nós temos um balanço em 2020 com um superávit de 8 milhões, certo? Que está orçado. Sim, mas a e receita... para uma receita... 500 milhões. 500 milhões. 400 e... Quase 500. Quase, dá uns 497, 498.
Tem receita. Muito, viu, pra qualquer então. um. Ô, Capri, vou dizer uma coisa pra você. Até 2022 vai ficar pior pra todo mundo. Porque o futebol vai ficar cada vez mais difícil por causa de arrecadação. Porque metade dessa arrecadação é direito de transmissão. Sim. Certo? Ô, Não Neto, teve só explicando um bilheteria pouco esse de ano. novo aí a questão do atraso do salário. Tá. Aí veio a pandemia. O Corinthians é o clube que menos sofreu na pandemia, mas sofreu. Por quê? Porque perdeu receita de patrocínio, redução, porque você não tem... Vocês reduziram as empresas que fizeram acordo com vocês na camisa, reduziu a grana? Sim, sim. Tá. A camisa do Corinthians hoje vale 85 milhões. Agora, nós reduzimos porque tivemos que renegociar com todos. A maioria protelou, joga lá pra frente e tal. E aí você perde caixa pra poder pagar salário, por Então, exemplo. Mas Matias... Certo? Mas isso não quer dizer que você não vai receber. Estamos recebendo agora. Mas você como renegociamos então, com mas alguns... eu sei, eu já escuto muito você. E eu gosto que as pessoas informem isso e falem isso aí, porque o que você está falando é a sua verdade. Verdade. Certo? Não, Então ô, vamos lá, Neto, quando você outra pega coisa. um presidente como o Andrés, que ele faz 36 contratações, você não fica com o cabelo mais branco em relação a isso, porque você vai ter que pagar 36, 13º, férias, fundo de garantia. Se você tem se você tem isso, você arrebenta, você não tem como fechar essa conta. Verdade. Agora, assim, o Corinthians contratou mal de 2015 pra cá. Vou dizer alguns nomes. Guilherme. Indicado 32 milhões, indicado pelo Tite. Indicado pelo Eu sou a única Tite. pessoa que falo isso aqui na televisão. Verdade. 32 milhões que você tem que Guilherme, pagar Giovanni com o Augusto. Guilherme. Todos que... 170 milhões deu, não foi? Foi todos jogadores que foram contratados e que não deram certo foram indicados pelo Tite, que era o treinador na época. E o Corinthians contrata jogadores indicados pelo Foi 170 milhões ou não? Que eu falo sempre isso. Verdade. Giovanni Augusto, Guilherme, Marlone e Não, tem todos os outros. né? o Foram Marquinhos Gabriel. Marquinhos Mas Gabriel, esses isso aí. 4 são... O Guilherme que ficou no banco ontem foram 32 milhões. 170 milhões não é o que você paga. 170 milhões é o dinheiro que você paga para adquirir o coisa e depois a Salário. dívida que você tem Lógico. durante o contrato. Gava 400 Você pau tem por que mês, pagar. 4 anos de contrato. Você- A minha pergunta, Matias, é: Verdade. você falou, Matias, rapidinho, que o Corinthians é o clube que menos sofreu nessa pandemia. Então, só Mas nenhum retomando- clube chegou a dever retomando- 4 meses de salários, Não, né? sabe por quê? Porque o Corinthians não depende no seu orçamento de dinheiro de bilheteria, que vai para pagar a arena. Entendeu? O Corinthians orça de acordo com a arrecadação de transmissão de imagem e de patrocínio. Explica para as pessoas o que é direito de imagem e pagamento. Porque se o cara tem direito de imagem, eles poderiam aparecer na televisão para mostrar a imagem, né? Porque o direito de imagem, você paga Dinheiro para da exposição dele, dele, mas eles não se expõem. Não é muito. É muito Não precisaria pagar, não, precisa, teoricamente. não é? Aliás, nós É uma tivemos briga que dentro- eu tenho em relação a isso, que é uma coisa Nós impressionante. tivemos dentro da diretoria pessoas que defendiam e tal essa questão de você não pagar. Nós tivemos em negociação com eles um pagamento durante 3 meses, 25% a menos com os jogadores. E foi bem recebido. Não Então, foi para mal você que recebido. está ouvindo a Rádio Bandeirantes, quando você paga direito de imagem, o jogador tem que fazer o mínimo possível para aparecer a imagem dele Lógico. com os patrocinadores. Mas só que eles não aparecem. Mas também isso é outra coisa. Mas também quando joga é a exposição da imagem. óbvio. Mas o CLT, quantos jogadores são a maioria por CLT? Todos. Todos, né? Que mudou a forma Todos. de pensar. Todos. Ô, Neto, o Corinthians não tem nenhum funcionário... Sem ser CLT. Exatamente. Os funcionários estão em dia? Sim. Todos os funcionários do clube estão em dia. Só os jogadores que 2 estão meses sem de salário. receber. 3 meses hoje. Plano de saúde, toda a parte administrativa do clube está em dia. Os esportes estão atrasados, certo? Porque nós vamos saldar exatamente com esse dinheiro que deve Agora, entrar amanhã ou depois. Matias, qual é o caminho então para solucionar essa dívida? Porque é uma dívida gigante, não é? Mesmo com essa arrecadação que vai cair, como você disse, mas a dívida não cai, a dívida sobe, não é? Sim, mas a grande parte dessa dívida, só para você ter uma ideia, 354 milhões, por exemplo, é de longo prazo, em 20 anos, que já foi renegociado, certo? Isso envolve o quê? Dívida trabalhista? Não, tudo. Não, dívida trabalhista não. Dívida trabalhista é no prazo de negociação. Isso é dívida de imposto, coisas que nós renegociamos no Profut e pagamos em 20 anos.
Então a Tem que dívida... tomar cuidado com o Profut, né? Pro ano que vem. Você sabe disso, né? Sim, claro. Você, como diretor financeiro, você tem Nós ideia do que é renegociamos isso com aí. eles Porque esse se você ano. perder o Profut, é uma parada difícil pra todo mundo. Você sabe disso, que você é o cara que é o comandante do financeiro. E as pessoas às vezes Vão não vir sabem. aqui porque você conhece E as pessoas, exatamente o caminho não do- sabem o que é o Profut. E se o Profut, se o Corinthians perdeu, qualquer clube perder, ele vai ter problema. Já era, não Esse é? ano nós renegociamos com o Profut. O que vocês renegociaram? Renegociamos a dívida que tinha. De quanto era? Mais uma... De 354 milhões. 354 milhões. O Profut é um 20 benefício que o governo oferece para a renegociação das dívidas. Ofereceu né? lá atrás, né? Lá atrás. Lá atrás. Você pode renegociar se você tem alguma dívida, não o não pagamento. O não pagamento não é negociável. Se deixar de pagar, você perde o direito de ter, como o Neto colocou aí. Perde benefício de porque aí isenção de você multa. exatamente. Exatamente. Juros, Exatamente. né? Aí volta a dívida É a mesma original. coisa, você faz um acordo, vamos lá, como eu já fiz, eu faço um acordo na justiça que você tem que pagar 12 parcelas pra mim. Se você pagou a primeira, legal, beleza. Mas se você não você pagou a sexta, você não pagou a sétima, eu volto pra primeira. Exatamente. Aí Exato. você paga 15 vezes. É isso. Desculpa, Diga, Capelão. Imagina, cara, fez que a isso? pergunta no YouTube Vamos que é lá. interessante Não, que o não. Matias respondeu. Eu gostei isso é do Matias importante. colocando a responsabilidade em cima do Tite, que eu sempre fiz isso do Tite e da comissão técnica. Seu Edu, Não é nem porque é o Tite, é Não, porque era o porque- treinador que pediu. Lógico. E Depois disso vieram outros que pediram também jogadores que não jogaram. Neto, os jogadores põem a camisa do Corinthians, tem morre de medo de jogar. É o caso do É Carille. difícil. E você promover um cara da base também é difícil. Você às vezes promove algum que não tá nem aí, na época do Malcom, por exemplo, que jogou, foi vendido e tal, e jogou muito bem. Ô, Matias, o Corinthians hoje tá devendo 3 meses de salários para os jogadores. A promessa é que o pagamento Deve pagar acontece amanhã ou no máximo segunda-feira. no máximo segunda-feira. 3 meses serão pagos. No máximo Põe segunda-feira. em dia, né? Tá, oi? Vai pôr em dia. Vai quitar os Colocar 3 a meses de salários folha em atrasados. dia. Significando pagar os 3 meses de salários atrasados. Exatamente. Até segunda-feira. De foi onde, feita reunião com os jogadores sobre isso, André? Sim, sim, regularmente. de onde o Corinthians tirou 4 milhões e meio para pagar a chegada do Gemerson? O Jamerson não custou. Ah, de dinheiro? Isso. Sim, não, nós vamos pagar. Ainda não pagamos, né? Não, mas vocês vão pagar Vamos como? pagar. Já tem essa... Não, tem porque assim, é diferente o balanço do caixa. É que eu te O perguntei caixa tem- só pra poder explicar. A folha salarial do Corinthians é de 11 milhões e meio, como você falou, aproximadamente 11 milhões. Esse pagamento de 4 milhões e meio é quase metade de uma folha de salário dos jogadores que estão em débito com 3 meses. Isso chega pro elenco de uma maneira negativa, Ah, mano, né? só vamos pagar depois de saudar os jogadores. Pode ficar tranquilo. É. Sim. E o Mônaco liberou o Gemerson para. O Mônaco liberou até junho, né? Não, Que é um mas como se fosse um liberou para ele empréstimo. assinar o contrato, mesmo sem ter recebido adiantado do Corinthians? Ter recebido. Sim, sim. O Corinthians vai pagar agora. Na verdade, ele fez acordo com o Provavelmente próprio Mônaco, que o Mônaco deve pra ele, e aí facilita. Ele continua a com o negociação. contrato do Mônaco, né? Até julho e depois o Corinthians vai fazer o contrato com ele. Muito Em bem. relação à pergunta, pode fazer a pergunta você que você fez no YouTube, que é legal a pergunta que você falou do Mário Gobi e a resposta Não, também. o Mário Gobi deu uma entrevista pra gente no último sábado aqui na Rádio Bandeirantes, candidato à presidência do clube, falou que a dívida do Corinthians hoje é de R$1 bilhão fora o estádio. E o Corinthians está numa situação até de falência próxima. Mas aí Como é que é essa situação? O Capê, aí tem um discurso de campanha, que nem eu falei pra você. Tem 1 bilhão. Aí você tem 354 em 20 anos, né? Depois você tem o salário dos jogadores, você tem os compromissos que você tem todo ele pra pagar, porque isso tá tudo no balanço. No Corinthians hoje não tem um pagamento que não seja com nota que tenha contrato, que foi as regras de compliance que nós implantamos lá. E a gente tá falando fora o estádio aqui, Matias, mas o estádio vai ter que pagar também, porque mesmo o Sim, acordo claro. feito. Então, como é que vai pagar o estádio? Tem que pagar 20 anos, 350 milhões, mas quanto que vai sobrar do mas estádio tirando o dinheiro Capri, do... aí muda um pouco a concepção. O Corinthians paga o estádio, que é pago através do fundo, que era composto pela construtora, pelo Corinthians e pela própria Caixa. Sim. O fundo tem 3 participantes. Tudo que o Corinthians recebe de bilheteria, tirado as despesas, é passado para o fundo que paga, Até o sorvete. que paga o financiamento. Agora não tá tendo arrecadação de Não está bilheteria. tendo arrecadação e parece que as coisas também acontecem. Você precisa dar um pouco de sorte. Se nós, por exemplo, não tivéssemos o processo que foi feito por inadimplência, eu também posso explicar isso aí, nós não teríamos discutido em discussão com a Caixa. Então nós estamos em discussão com a Caixa, muito bem,
porque a conversa é de alto nível e nós estamos no finalmente aí da negociação, tá certo? Que é em torno de 500 milhões, tá certo? Nós achamos que é um pouco menos, eles acham que é um pouco mais e tal. Então já chega 1 bilhão que o Mário Gobi diz. Não, mas isso não é a dívida do Corinthians. Isso é a dívida do pagamento da Arena. Que Aqui envolve o Corinthians, né? Mas é apartado do balanço do Corinthians. E ele não falou disso. Ele falou fora a Arena. Fora a Arena, isso, é 1 bilhão fora a Arena. Então ele tá Arena. mentindo. 1 bilhão. Ou não mentindo, não. Vamos botar essa palavra. Então ele não tá... 1 milhão não tem... Porque ele não tá com o entendimento da verdade, é isso? Exato. Não, então. Porque o financiamento da Arena não tem nada a ver com a dívida do Sim, Corinthians. são 2 dívidas que o Corinthians tem. Exatamente. Do estádio Está no balanço do Corinthians. O balanço Saiu do o Corinthians... balanço esse ano? Junho. Vai ser 5 milhões de superávit. Tá. Então todas as dívidas... Vai ser aprovado? Arrecadação, sim. Não, sim, claro. Mas ainda não foi. Não. Ainda não. Não, porque nós temos que aprovar o do ano passado. Que não E por aprovou ainda. questões da O problema é esse, de pandemia, 2019. Não aprovou. Se não aprovar de 2019, você não aprova de 2020, Não certo? tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não. Tá. Até porque o patrimônio já foi abatido Tá. pelo déficit do ano passado. Claro. Certo? Sim. O Matias, eu queria Não, abordar então, um tema... voltando à Tá, questão, tá. só Termina respondendo. para você encandear uma coisa. Voltando aqui ao Capri. Questão da Arena, nós temos uma relação com a construtora, que estamos no finalmente lá. Nós já pagamos 450 milhões em títulos da Prefeitura de São Do Paulo, CID. dos CIDs, para a construtora. A construtora está eliminada. Nós temos uma dívida de financiamento que liquida o estádio. Nós fizemos o name rights, que parte do name rights vai abater da prestação anual da Arena e depois é a arrecadação de bilheteria, certo? Só para completar seu raciocínio. Desculpa, e aí eu vou só fazer um adendo aí. E você é do financeiro, você entende disso. Eu não. Por exemplo, se você faz eu sempre fui contra 300 milhões, que eu acho pouco, por um Corinthians, porque você ganha 1,5 milhão por mês, certo? Não é? Nos 20 anos, vai dar isso. Pelo menos Pouco, vai, 1,7 milhão, vai. É. Pô, a força que tem o Corinthians, que você mesmo disse que é uma camisa monstruosa. Não poderia ter uma propaganda de 1,5 milhão do que você vender para a Neoquímica por 300 milhões 20 anos ou não? Neto, nós temos que ficar muito felizes com o name rights. Vou dizer por quê. Porque assim, quem Você não que acha pouco? Não, eu acho que é adequado para a necessidade do Tá, Corinthians. entendi. Por quê? Porque hoje pôr dinheiro no futebol. Quem tem patrocínio em camisa, tirando o Palmeiras, Nós sofremos aqui também. todo mundo. A Patrocínio nossa hoje, casa e dinheiro no futebol. Quem é que põe dinheiro no futebol? O Corinthians sempre foi precursor disso. Quando ele trouxe o Ronaldo, que todo mundo começou a voltar para dinheiro no Caixa. futebol, caixa e tal. Dinheiro no futebol é muito sério. Nós temos hoje um AAA com o name rights da Arena para pagar a própria construção do estádio. Tá certo? E também para fazer Então esse caixa- dinheiro você não vai usar lá, você vai pagar o estádio. Isso tá no contrato tá assim? Porque se fizer isso, tudo bem, eu até fico quieto. Se esse dinheiro for entrar para pagar o estádio, os 300 milhões, legal, beleza. o dinheiro que do- não pode é pegar o dinheiro para usar para outra Não, coisa. o dinheiro do name rights é para pagar o estádio. Tá bom, Só que beleza. você vai sobrar dinheiro de bilheteria pro caixa do clube. Por quê? Porque você vai completar o Mas o de dinheiro bilheteria do não name dá, rights. né, Matias? Porque se tá devendo em torno de 500 milhões e o patrocínio aí do naming rights é de 300, você ainda vai ficar faltando 200 milhões, né? Vai precisar Não da tem nada a ver uma bilheteria coisa ainda. com outra. Outra é uma coisa de longo prazo, dívida de longo prazo. Não. Você tem que... A dívida do estádio não é de 500 milhões? Sim. E não tá recebendo 300 da Neoquí, da empresa? Sim. Na Vai Neoquímica, faltar né? 200. E os 200 milhões? Quem é que vai pagar? Ainda a bilheteria. Então, mas a bilheteria tem que pagar o estádio, não pode usar em outra coisa, não é? Bilheteria tem que pagar o fundo da não. caixa. Fundo da caixa. Você precisa pagar o financiamento. Isso. E você transfere o dinheiro necessário para pagar essa diferença. Vai sobrar dinheiro para o Corinthians, para o clube. E pro torcedor corintiano entender, são 6 anos de arena, não é isso? São, desde 2014. 6 anos de arena, o Corinthians gastou o quê? Uns 400 milhões de juros em relação a isso, não é? Ou não? Não. Não, Nós pagamos até hoje 190 e 200 milhões de juros. milhões. Bom,
Tô com um horário completamente Não, deixa eu fazer só uma pergunta. Aqui, Quer né? fazer uma pergunta? Não. Eu queria, Então eu vou podemos falar deixar sobre para outra meia hora? Eu sub-23 preciso ir pro já, intervalo. Pode deixar então, eu preciso ir pro intervalo, então. Bora. Quer deixar a pergunta aí? Não, a pergunta é assim, a pergunta, vocês fizeram um empréstimo no BMG 24 milhões, certo? Sim. E fizeram um empréstimo que eu não sei que banco é esse, da Ecoval, de 44, só aí são 70. Queria saber. Mas isso foi dinheiro para cobrir... Peraí, não, responde já, daqui a pouquinho, peraí. Daqui a pouquinho, o Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians, responde. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Perdigão. Até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. Você que faz qualquer dia ser dia de linguicinha recheada Perdigão na brasa, você manda brasa. Você que faz o churrasco entrar pra história com uma panceta com toque de limão, você manda muita brasa. Você que faz aquela costelinha que nunca deixa o churrasco acabar, você manda brasa mesmo. Parabéns! Continue sempre assim. Manda brasa com Perdigão na brasa. Fazendo novela, apresentando programa, eu fico em pé o tempo todo e minhas pernas sofrem. Por isso, eu não abro mão do meu Momento Varicel. Com Varicel Cápsulas, eu evito aquela sensação de inchaço e dor, deixando minhas pernas prontas para enfrentar o dia. Já o Varicel Creme é perfeito para relaxar depois da correria. Faça como milhões de mulheres e resgate a saúde das suas pernas. Coloque um Momento Varicel no seu dia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Essa jogada para Luiz Adriano, na cara do goleiro, tem Rony do outro lado, rolou pro Rony, vai fazer, bateu! Copa do Brasil na Bandeirantes. Futebol! Hoje tem o jogo de volta do Verdão. A partir das 6:30 da tarde, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Na cara do goleiro, vai fazer o terceiro, rolou pra Rony, vai bater na frente. A narração é do Ulisses Costa e os comentários do Craque Neto. Se eu sou treinador, você não toma água. Você só fica esperando aqui eu falar o que eu tenho que falar e depois você vai voltar pro segundo tempo. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor EHG Nakata. Alta performance pra valer e tudo azul pra você. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Perdigão. Até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão. São 30 anos recebendo você, fazendo amigos, reunindo famílias. Em cada encontro, em cada mesa, grandes momentos compartilhando alegrias. Aqui no Barbacoa sempre foi assim, e por muito, muito tempo vai ser sempre assim. 30 anos que a gente se vê, e serão muitos mais se a festejar com você. Barbacoa, muito além da carne. No Itaim, Renato Paz de Barros, Shoppings D&D e Morumbi. Se você pudesse escolher, passaria mais tempo junto dos filhos? Se pudesse escolher, voltaria a praticar seu esporte preferido? Ficaria mais tempo com os amigos? Quem fuma pode escolher. Pode escolher parar e trocar o tempo que passa com o cigarro pelas coisas que realmente importam. Escolha parar e conte com a ajuda de Fumazil. Fumazil é um tratamento novo, sem nicotina. Combate os sintomas da abstinência e te acompanha em cada etapa. Escolha parar e conte com Fumazil. Fala galera, eu sou o Gabriel Medina e tô aqui pra dizer que cliente Bradesco agora pode fazer tudo num piscar de olhos. Ou melhor, num Pix. Pix é o novo jeito de pagar, receber e transferir dinheiro. Pode ser a hora que quiser e em qualquer dia, até no domingo. E você não paga nada, é grátis. Cadastra logo sua conta no app do Bradesco e faça tudo num Pix. Bradesco, experimente o futuro. Pavê e pudim chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipom no sabor lá em casa tem. E tá lá. Os donos da bola. Oferecimento Perdigão. Até conectado, comer junto tem sabor de Perdigão.
E a partir de agora, também com o Odonto Company. Sorria que dá. Os donos da bola Brasil. No ar, Neto e Ricardo Capriotti. Vamos lá então pro Brasil inteiro. Parabéns aí à equipe do Cuiabá que passou pelo Botafogo. Parabéns também ao Lanús que passou pelo São Paulo. E aí o América, que o nosso querido Lisca foi lá tirar sarro da gente. Não é sarro de mim, dos corintianos, que não precisava. Num momento como esse, o Lisca deixa ele ter a oportunidade, muitas vezes no futebol é muito assim, de ser treinador do Corinthians, ele que faz um trabalho incrível do América. Não tinha necessidade de fazer isso, até porque o América nos 2 jogos conseguiu a classificação, o que é importante para eles, né? Diga-se de passagem, e vamos tocar a bola com o Matias aqui de Casa Branca. E a pergunta que eu fiz em relação aos 2 bancos. Só para explicar, Netão, quem está chegando agora com a gente, desculpa. Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians, está explicando aqui a situação financeira do clube. Quem está chegando agora de todo o Brasil com a gente aí, então, Matias Ávila hoje é o nosso convidado aqui. Manda aí a pergunta, repete a pergunta que nós deixamos aqui antes do intervalo. Como todo mundo, Matias, as pessoas falam do dinheiro do Pedrinho. Se você faz um empréstimo no banco do BMG, que é um dos patrocinadores, é que eu tenho aqui a verdade. Essas coisas, só você vê o balanço que você sabe quem é conselheiro, quem é diretor. E também do banco, 44 milhões. Aí você disse já que é do ano passado, é isso? E que você que... 70 milhões de empréstimo, são né, quase em 70 bancos, milhões né? em 2 bancos, é isso? Nós tomamos dinheiro para pagar os compromissos de falta de receita, principalmente que caiu muito a arrecadação de direitos de TV e do pay-per-view. E eu acho, viu, Neto, pior... E é diferente do pay-per-view com... Sim. É diferente. Sim, mas você negocia um pacote único, né? Entendi. Eu estava comentando com o KP que eu ia falar para vocês, e é bom falar no ar. Por exemplo, todos os clubes vão ter muito problema em 2022, até 2022. Depois de 2022, a vida vai ser outra. Por exemplo, o Flamengo fez 2 jogos para testar o streaming, né? De arrecadação direta. Primeiro fez de graça, bombou. O segundo ele cobrou, a torcida chiou. Então você ter um agente, você ter emissoras, você ter... Eu sou a favor da pluralidade da transmissão, que dá mais possibilidade de você arrecadar. Enfim, você dá chance para os pequenos, né? Exatamente. Agora, você ter... E o Corinthians sempre teve contratos importantes, desde a época do Clube dos 13, em arrecadação de ter direitos de TV. Por sinal, o Clube dos 13, quem acabou com ele foi o Andrés. Não sei. Foi sim. Não, eu falo, foi. Ele tem lá as dúvidas dele, até ele defendeu a negociação do Clube dos 13 e depois não interessava mais e acabou implodindo e tudo mais. Mas vamos voltar à questão do direito de TV. E dos empréstimos que foi feito. Não, vou falar, vou voltar. Não, fui eu que fiz. E no sentido... E nós temos crédito, né? Essa é a primeira coisa importante. Crédito porque pagamos e assumimos compromissos importantes e muitas vezes para você conseguir tocar o clube para frente. O clube é ciclo, né? Se você vende um jogador... O ano passado, por exemplo, nós não vendemos ninguém. E estava previsto uma arrecadação de 60 milhões. Então nós precisamos tomar para você cumprir os seus compromissos de... Mas cresceu pagamento. a dívida, que era 658, foi para 905. Sim. Certo? Sim, mas a dívida cresceu... Quase 270 milhões. Mas a arrecadação que você tem, nós estamos cumprindo. E com, mas a arrecadação caiu, né, Matias? A arrecadação caiu e nós precisamos tomar dinheiro e não vendemos atleta. Esse ano, Neto, nós já vendemos em torno de 200 milhões. Tá certo? Os compromissos que você paga de participação de outros pedaços do passe, do direito federativo e comissionamento, nós vamos ficar mais ou menos aí com uns 130 milhões. Mas, Matias, por que no clube não funciona igual na casa da gente? Porque na nossa casa, quando cai uma receita, a gente corta a despesa também, não é? Então, em casa, ninguém gasta mais do que ganha, não é? No clube, a receita cai e a dívida sobe. Por que acontece isso? Por que não faz igual? A Lei Pelé, você tem que fazer o contrato por 36 meses. E se você manda um jogador embora, ou ele veste a camisa e morre de medo e não joga, você tem que pagar ele 36 meses. Então por isso que não deveria deixar o Andrés contratar ou Andrés, ou quem quer que seja, contratar 36 jogadores. Aí ele arrebenta com o seu orçamento. Você, como financeiro, você não tem como... Isso é um problema do presidente com o diretor de futebol. Se eu tenho mas como você é o financeiro, aí você fica sem condição de pagar. Mas não passa por você essa decisão também? A decisão não, mas a consulta sim. Você nega e eles fazem, mesmo assim? Não nego.
porque você nega e muitas vezes você mostra não tem a conta. Você falou, ó, tá aqui, ó. Não vai fechar. Tá aqui, ó, na conta não vai fechar. Vocês vão vir em frente assim mesmo? Não, e nós tínhamos a previsão de fazer venda e não foi feito. Esse ano nós vendemos. Vendemos o Pedrinho, André Luiz, Pedro Henrique, mas por valor baixo. Gustavo, Pedro Henrique. E arrecadamos quase 200. Pagamos as participações e também a parte de comissão. Então, o que você quer dizer... Você falou uma coisa importante. Então, quer dizer que o Corinthians até 2022, falando do Corinthians, vai ter problema. Então, o presidente novo... O Corinthians não vai ter problema. Até 2022? Não, nós vamos fechar o ano com um balanço positivo. Matias, vocês ficaram 4 meses sem pagar o salário. Vai ficar uma mensagem aqui. Tá. Os grandes de São Paulo vão publicar balanço de junho. Nós já publicamos. Vocês vão ver o balanço que eles vão publicar. Entendeu? Então, assim, tá todo mundo na situação. Isso por causa da pandemia, mais arrecadação, redução de arrecadação. Porque o torcedor fica não tem problema de dívida. Mas como não? Olha o tamanho da dívida do Corinthians. A dívida. Então, mas a dívida ela aumenta conforme os meses vão passando. Claro que aumenta, os números estão aí. Então eu vou dar aqui o número para você. Desses 900... Esse número que vai sair no balanço. Desses 900... Já está no balanço. Já está. Desses 900 e tanto, nós temos a receber 294. Nós temos de longo prazo 354. Então, assim, o restante é dívida de jogador que você precisa pagar. Nós vamos terminar o ano bem. Nós não temos problema financeiro para este ano. Nós vamos ter Matias, problema como que você não tem arrecadação. Desculpa, Matias, mas é mais ou menos. Eu entendo. De transmissão. Lógico, é igual o Capriotti matou. Assim, a gente já falou várias vezes. Mas, por exemplo, eu também tive problema, falando por mim, tá? Eu também tive problema de ter um salário reduzido. Pá, legal. Eu tive que reduzir as minhas contas da minha casa. Então eu tive que. Mas para isso aí. A dívida do Corinthians ela só aumentou. E você tá falando que as dívidas vão ser pagas. Se hoje faz 3 meses de salário só dos jogadores, como é que você vai conseguir fazer isso aí até o final do ano e pagar tudo isso? Nós já fizemos. Tá. Um plano com todas as diretorias de redução. Reduzimos o basquete, reduzimos o salão, o vôlei não tem mais. Nós temos um plano de redução. Só que quando você manda alguém embora, você precisa pagar. Fundo de garantia, rescisão e tudo mais. Nós estamos sem caixa. Então nós vamos executar... Por isso que você fez esses 2 empréstimos aqui para pagar isso ou não? Não, esses empréstimos aí foi para pagar a parte de compromisso do ano passado. Tá, entendi. Não tem nada a ver com este ano. Entendi. Este ano nós não tomamos nada. Tá. Nós só renegociamos alguns compromissos que venciam por questões de falta de caixa. Com o dinheiro que chega, nós temos um plano de utilização onde nós vamos liquidar toda a parte de fundo de garantia que está atrasado. Toda a parte Quanto tempo? Não, é esse ano. Quanto que é a dívida de fundo de garantia? Porque é muito, né? 18 milhões, mais ou menos. Tá. Fundo de garantia, salário e alguns compromissos que nós vamos saldar. Que estão atrasados, por exemplo, comissões, esse tipo de coisa que você tem compromisso, tem que pagar. Então, assim, salário no clube não está atrasado. A parte financeira e administrativa do clube está bem arrumado. Tanto que nós queremos continuar no clube, administrando o clube, porque o clube está perfeitamente administrado até 2022. Depois, Capriotti, é complicado. Por quê? Porque as arrecadações de transmissão e tudo vão mudar todo o contexto. Ou seja, os jogadores vão ter que diminuir o salário também, não é? Eu não queria dizer isso aí, porque é o seguinte, o futebol vai ficar mais pobre, nós vamos ter que fazer contratos diferentes, e nós vamos ter que ter outro tipo de legislação. Porque senão o futebol vai quebrar todo mundo, não é só o Corinthians. O Neto precisa sorrir, o Neto precisa sorrir, a gente precisa liberar, porque temos o Paulo do Vale aqui também. A gente vai continuar essa conversa no sábado, não é, Capelani? Sim, só queria tirar umas duas Paulo do Vale ontem estava meio tristinho, que saiu o 3º gol do Lanús, né? Vi a carinha dele onde ele está sentado aqui, você viu? Então vamos lá, Neto, vamos sorrir aí, porque o corintiano está preocupado. Sorria que dá, meu amigo torcedor, sorria que dá jogo, sorria que dá gol, qual doutor compra em campo, seu sorriso fica ainda muito mais
bonito. Cuide do seu sorriso na maior rede de clínicas do Brasil. Aonde é? Odonto Company. Para a família inteira. Tratamento de implante ou prótese. De aparelho para correção dos dentes. Tratamento de uma simples cárie. E se quiser deixar o seu sorrisão de time vencedor campeão, tem as modernas lentes de contato. A Odonto Company é uma clínica completa. Vai deixar o seu sorriso mais branco e saudável em todo o Brasil. Sorria que dá, que eu tenho que fazer os donos da bola lá embaixo. Valeu, Netão. Bom programa. Obrigado, até amanhã pra gente Neto, fechar aí, hein? Só queria me despedir de você, é o seguinte, mandar um abraço pro açougue do Luquinhas lá em Casa Branca. Beijo pro Luquinha. O Luquinha, o cara é sensacional. Não perde o seu programa. Muito obrigado. E eu disse pra ele que eu vim aqui porque o dia que você fez a brincadeira comigo, me chamando de Bill Gates do futebol... Você tá sendo Bill Gates, te agradecer. Né? Porque Bill Gates, às vezes, é quantas pessoas... Porque você tem que ser um Bill Gates pra tomar conta de tudo isso aí. Não, sem dúvida. Não? Mas eu queria te Você tem que ser agradecer. Mandrake, você é Mandrake. O que você tá falando? Você é o Bill Gates, você é muito pouco. É pouco, é Dizer o seguinte, o Duílio mandou um abraço pra você e uma máscara aí que... Tá bom. Obrigado, Capelanes, pra fechar, ó, já explodimos Não, já tudo explodiu, aqui, é vamos rapidinho, lá. porque você não pode deixar passar batido, Capriotti. É o seguinte, são duas questões bem rápidas, Matias, se você puder responder até rapidamente. Pra mim, o Sub-23 não serve pra nada no Corinthians. Só gasta, infla a folha, a situação fica complicada. Qual é a folha salarial? 250 mil por mês. 250 mil por mês. Mas é baixo. Pra mas você vamos ver que tá com esse aproveitar, nós problema. acabamos aproveitando 3 jogadores do Sub-23 Mas é porque agora. toda hora acaba aparecendo um jogador novo, mas enfim. E quanto que o Corinthians deve pra CET? Porque há 2 semanas eu tive informação que houve uma reunião da prefeitura e o Corinthians está devendo um valor alto para a CT, assim como os outros clubes do futebol de São Paulo. Essa é uma discussão, não é o Corinthians, é a Arena, né? Eles acionaram o Corinthians, mas de operação da Arena, né? Mas o Corinthians tem que pagar, né? Sim, o Corinthians tem que pagar, mas nós estamos discutindo na justiça. Mas qual que é o valor? Não sei. Não, como não sei? Não sei. Quem cuida do dinheiro, Matias? Não sei de cor. Não, mas aí não. A São dívida milhões. inicial Pera aí. era 1 milhão e meio, mais ou menos. O que eu tive de 1,5 milhão? Não sei direto o valor da ação. Eu vou falar o que eu tenho de informação. São Paulo, Juventus, Portuguesa, Palmeiras, Corinthians, Santos. Eles devem. O Santos não, porque está em outra prefeitura. O Corinthians deve mais de 12 milhões de reais para a CT. Informação que eu tive. O Corinthians não deve 12 milhões. Quanto que deve? Não, eu acho que é 1,5 milhão. É o valor da ação. Ô, Matias, mas você é o diretor financeiro. Mas, ô Capri, eu vou falar um negócio. Você acha que é justo você ir cobrar do clube de futebol? Não, isso é outra questão. Não, mas é isso vai ser discutido na justiça. Mas é isso que mas nós tem uma estamos dívida aí que discutindo. está sendo cobrada, né? Mas todos nós estamos discutindo, porque é um dever do agente público cuidar do trânsito em torno de todos os eventos Mais que tem ou na cidade. menos, né, Matias? Por quê? Já pensou todo mundo assim, ó, tem corrida de rua aqui em São Paulo, a CT tem que fechar a corrida. É um evento pago. Aí tem que pagar a CT por esse serviço, né? O Corinthians arrecada, os clubes arrecadam por esse serviço. Tem que pagar para quem presta o serviço. Eu acho que o que é do poder público é um problema do poder público, nossa visão. Mas não é uma legislação que agora os clubes têm que seguir? Não sei. Porque a CET é um problema com a prefeitura, não é com o Corinthians. Ela presta serviço para a prefeitura. Mas é um evento privado, mas é um evento privado. Mas nós não convocamos a CET. Quem manda a CET lá é a prefeitura, não somos nós. Ué, mas aí então Tem que ninguém vai mais discutir pro com a estádio. prefeitura. Se não tem como chegar no estádio, o torcedor não vai no estádio, discutindo aqui então. a ação, né? É, sim, porque se não tiver a CT para facilitar o trânsito, o torcedor não vai pro estádio. Eu vou fazer o que lá no eu estádio? Eu particularmente acho que esse é um problema do poder público, tá certo? Porque nós pagamos toda a parte de compromisso com a prefeitura, isso tudo... É que a CT afirma que os clubes devem o órgão. Entendeu? O tema é esse. O órgão de economia mista que presta um serviço por uma concessão à prefeitura, na verdade não poderia cobrar. Não pode virar uma bola de neve mais pra frente? Acho que não. Matias, tem que pagar. É um evento que arrecada e tem pessoas lá, funcionários que trabalham. Não tem como falar, não, é de graça aqui. Senão os funcionários vão trabalhar lá no jogo do Corinthians, também não vão receber. Eu acho que a ação é 1,5 milhão inicial, tá certo? É que faz muitos anos aí que você discute na justiça, inclusive o valor. Tá? Ó, agora eu tô com dívida aqui. Agora a dívida é minha aqui, vira, ó. Explodi agora aqui, ó. Vocês me deixaram com uma dívida gigante. Matias, obrigado. Sábado a gente continua a conversa aqui com o Matias Ávila. A gente vai bater um papo no outro estúdio, Capri. Sábado, na íntegra, a gente vai explicar aqui o Matias Ávila com esses números todos para que a gente possa projetar o Corinthians na próxima temporada. Isso. Tira aí as informações obrigado, Capri, dele. Obrigado, Capri. Valeu, Matias. Tchau, Matias. Obrigado.